Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques nacionais e internacionais. O governo federal está estudando estabelecer um teto limite para descontos de despesas médicas no imposto de renda de pessoa física. Técnicos do governo avaliam como um limite no desconto de despesas médicas pode funcionar. A falta desse limite dá privilégios a contribuintes de renda elevada, além de abusos na arrecadação pública. Um dos abusos que o governo quer evitar é a aplicação de botox para procedimentos estéticos que na declaração entram como tratamento de doenças dermatológicas. Na atual legislação brasileira, gastos em diversas áreas da saúde, como médicos ou dentistas, por exemplo, podem ser inteiramente abatidas da base do cálculo do imposto de renda, independente do valor, abrindo um leque de brechas que os contribuintes podem encontrar. Em 2022, por exemplo, o total de gastos deduzidos pelos contribuintes foi de 128 bilhões de reais. Com o abatimento de imposto sobre esses valores, a Receita teve uma perda de 17 bilhões de reais. Em outro relatório mais antigo, informado pelo governo, foi mostrado que apenas 0,8% das deduções médicas são utilizadas pelos 50% mais pobres, enquanto 88% da dedução foi utilizado pelos 20% mais ricos da população brasileira. Para as mudanças, as ideias e interesses nas modificações do imposto de renda serão discutidos na Junta de Execução Orçamentária. E olha só essa notícia, tanto em meio aos períodos de chuvas que a gente está vivendo. 1/3 das cidades do Brasil tem moradores em áreas de risco. Os dados são de um estudo realizado pelo governo federal. O estudo identificou 1.942 municípios com moradores em áreas consideradas suscetíveis a desastres naturais. O registro é quase 140% maior do que o levantado pelo governo federal há 12 anos, que na época registrou 821 municípios. Os números integram um documento conjunto da Casa Civil e dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, das Cidades, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia e do Meio Ambiente. Entre 1991 e 2022, o relatório apontou que foram registradas 23 mil ocorrências de desastres naturais em todo o país. Na época, os episódios levaram a 3.890 mortes. As regiões Sudeste e Nordeste têm o maior número de municípios com áreas de risco. Na lista, Minas Gerais é o estado com o maior registro de cidades e São Paulo tem a maior população exposta a áreas suscetíveis a desastres naturais. Já a região Centro-Oeste tem o menor percentual de registro. As informações devem fornecer o direcionamento de recursos do governo federal para a defesa civil e o desenvolvimento de ações como o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O novo PEC, lançado no ano passado pelo governo federal, deve destinar 14 bilhões e 900 milhões de reais para a prevenção de desastres em todo o Brasil até 2026. E mudando de assunto, Minas Gerais liderou o crescimento do turismo no Brasil em 2023. O estado teve o maior volume da atividade do setor nos últimos 12 meses. Os dados são do IBGE. Minas Gerais recebeu 31 milhões de turistas no ano passado e a atividade turística movimentou cerca de 34 bilhões de reais. Também foram criados aproximadamente 50 mil empregos na economia de criatividade, segmento que é o principal gerador de empregos no estado atualmente. Nos resultados apurados pelo IBGE, são levados em consideração os serviços ligados ao turismo, hotéis, transportes, agência de viagens e restaurantes. Com o crescimento do turismo mineiro, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, teve alta em sua movimentação. Em 2023, Confins registrou circulação de 10 milhões e meio de passageiros. Segundo dados do terminal, 1 milhão de pessoas passaram pelo local apenas no mês de dezembro, por conta do início das férias e também festas de fim de ano. A malha aérea também aumentou. De 2 voos internacionais em 2022, o aeroporto passou a operar ao todo 8 voos com destinos estrangeiros em 2023, incluindo Orlando, Bogotá e Buenos Aires. 10 novas rotas domésticas também foram implementadas.
E olha só essa notícia. Nossa equipe foi visitar um nadador de 96 anos de Catanduva, no interior paulista, que supera o tempo dentro e fora da piscina. Acompanhe. Quem vê o seu Guilherme não tem ideia de sua capacidade, mas é esse senhor que carrega em si um dos maiores exemplos de dedicação e motivação. Isso porque o seu Guilherme é um atleta assíduo, ou seja, ele tem um compromisso quase que diário com a atividade física. Uma aptidão que se fez presente desde jovem e reflete no que ele é hoje. Se eu não fizesse esporte, eu acho que eu não estava vivo. Eu faço esporte desde criança. Eu já treinei jiu-jitsu, já treinei boxe quando era criança, quando era mocinho, né? Somente aos 60 anos, a natação iria mudar a vida do seu Guilherme. E essa mudança veio com o apoio dos treinadores do clube da época, que viam o seu potencial. E eu falei, bom, então quando eu completar 60 eu vou. Completei 60, tinha uma competição em Araraquara. Aí eu fui nessa competição de Araraquara. Cara, ganhei a competição, ganhei a prova e me animei todo. Aí estou nadando até hoje. De lá para cá, o número de medalhas só cresceu e chegou a um ponto que o seu Guilherme perdeu as contas. Agora, ele mede suas conquistas pelo peso. Só aqui temos mais de 40 quilos de medalhas. Os recordes sul-americanos e mundiais em suas respectivas categorias passaram a empilhar ainda mais a sua coleção de medalhas. E entre todas elas, as principais estão aqui, que representam os recordes mundiais batidos em 3 categorias diferentes. São as conquistas dos melhores tempos dos 50 e dos 100 metros borboleta e nos 200 metros nado peito. Mas pode ser um engano seu achar que, mesmo com 96 anos, o seu Guilherme pensa em parar. Nada disso. Ele tem até planejamentos para as próximas competições. Eu estou me preparando para esse ano aqui bater recorde. Mas também, se não bater, fazer o quê? Então, já que tem competição chegando, por que não acompanhar um pouco do treino do seu Guilherme? É nado peito, borboleta e crawl. Com o apoio do treinador, o seu Guilherme nada por mais ou menos 1 hora e sempre contando o tempo para chegar cada vez melhor nas competições. E até mesmo o professor de natação fala sobre a relevância de ter alguém como o seu Guilherme na piscina e a importância desse esporte para a saúde, desde a criança até os adultos. A natação ajuda a desenvolver tudo. Como a gente fala, é o esporte mais completo que existe. Então ela vai ajudar a criança a desenvolver não só a respiração, mas como tônus muscular, vai desenvolver o crescimento. Às vezes a criança tem algum probleminha, alguma coisa para crescer mesmo, ela vai ajudar essa criança a crescer, a se desenvolver mais, e não só fisicamente como mentalmente. E o seu Guilherme é uma referência nesse sentido. Unir o bem-estar do corpo com a mente é um ponto essencial para uma vida mais longa e saudável. Eu costumo conversar com Jesus. Eu acho que ele me protege muito. Eu sou muito protegido. Muito bacana essa história. E antes da gente encerrar, os zoológicos de Praga e Londres receberam 2 filhotes de gorila que nasceram neste mês. A espécie está criticamente ameaçada. O Zoológico de Praga, na República Tcheca, apresentou seu novo filhote de gorila da planície ocidental, uma menina, nascida em 2 de janeiro. Os pais são Kisumo, um macho importado da Áustria, e Dune, nascida na Espanha em 2013. O nome da recém-nascida vai ser escolhido a partir de propostas enviadas por crianças de Camarões, onde o Zoológico de Praga coopera na proteção de gorilas na reserva de Já. O bebê toma o leite da mãe a cada 2 horas, está bem, e por enquanto só está sendo carregada por Dune, que não a entrega a mais ninguém. Em Londres, outro animal da espécie nasceu na quarta-feira, mas seu nome e sexo ainda não foram revelados.
De acordo com a Sociedade Zoológica de Londres, o desmatamento, a caça ilegal e doenças colocam em risco de extinção a espécie. O número exato de gorilas das planícies ocidentais não é conhecido, pois eles habitam algumas das florestas tropicais mais densas e remotas da África. Mas o Fundo Mundial para a Vida Selvagem estima que pode haver cerca de 100 mil. E por hoje é só, eu agradeço demais a sua companhia e um ótimo dia para você. Até mais!